Vamos lá, parágrafo 1º. Olha aqui, ó. Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata esse artigo, qual é, pessoal? RPPS, serão aposentados, calculados seu proventos, a partir dos valores fixados na forma do parágrafo 3º e 17. Nós vamos falar ainda do parágrafo 3º e nós vamos falar ainda do parágrafo 17. Mas eu já te digo que o parágrafo 3º remete ao cálculo do RGPS. Olha aí. Assim, é preciso saber, preciso conhecer? Não, você não precisa ir adiante, não. Você só precisa saber que o RPPS usa o RGPS como base para calcular o provento, a forma de cálculo, né, dos proventos. O parágrafo 17 vai dizer que aquelas remunerações que foram usadas para o cálculo, elas vão ser atualizadas, óbvio, né? Que eu vou usar a remuneração aí de 20, 30 anos atrás, eu não posso usar aquele valor que foi recebido. Eu tenho que falar no valor que seria hoje, né? Para eu poder definir um valor justo de aposentadoria. Chegaremos lá, só estou te antecipando porque eu sei que você fica com essas coisas na cabeça. Então, calculados seus proventos a partir dos valores fixados na forma do parágrafos 3º e 17. Como é que eles vão se aposentar? Quais são as modalidades de aposentadoria? A gente está aqui no parágrafo 1º para ver isso. Olha só. Invalidez permanente, a nossa aposentadoria compulsória, tá? E voluntariamente. Nós temos, portanto, voltando aqui, 3 formas de aposentadoria. A por invalidez, a compulsória e a voluntária. Dessas 3, eu não posso nem dizer o que é a mais importante, qual que é a menos importante, porque as 3 são cobradas. Mas talvez a invalidez seja menos cobrada. A gente ficaria aí, até ano passado, com a voluntária como mais cobrada. No entanto, essa aqui, ó, do nosso inciso 2º, teve um acréscimo constitucional recentemente, permitindo que eu tivesse aí alguns cargos, algumas carreiras, com a aposentadoria de até, né, os 75 anos de idade. Até ano passado eu dizia que a aposentadoria compulsória pegaria os servidores com 70 anos de idade. Eu teria que me aposentar compulsoriamente, mas a gente já está vendo que eu vou ter em algumas carreiras a possibilidade aí de 75 anos como aposentadoria compulsória, tá? Mas nós vamos conversar sobre isso já já. Eu vou por uma, tá? Eu estou só te dizendo o que é mais importante. Então, a voluntária cai demais, mas a do inciso 2, a compulsória, teve uma alteração. Então, meu recado para você, dê ênfase para a voluntária, não se esqueça da compulsória e entenda a invalidez permanente, tá certo? São nossas 3 modalidades, portanto, e a gente precisa falar sobre cada uma delas. Eu vou abrir aqui uma paginazinha para a gente poder conversar, tá certo? Vamos primeiro para a invalidez permanente. Vou ler o inciso e a gente vai lá e explica. Por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto, ou seja, não serão proporcionais ao tempo de contribuição. Se não serão proporcionais ao tempo de contribuição, significa dizer que eles serão integrais. Se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, olha aqui, na forma da lei. Observação, invalidez permanente, a aposentadoria é proporcional ao tempo de serviço. Essa é a regra. A exceção é ser integral, nos casos que a Constituição traz. Para que ela exista, eu preciso de uma lei regulamentando como que acontece a aposentadoria por invalidez. Se ela é de imediato declarada, se vai ser para sempre que aquele indivíduo vai receber, como é que a coisa acontece, como é que a coisa funciona, tá certo? Você que assiste jornal, que escuta as notícias, no RGPS, no Regime Geral de Previdência Social, a Dilma está alterando a regra de aposentadoria por invalidez, o que não está acontecendo nos regimes próprios de previdência, tá? Então, muito cuidado com as notícias que saem, para a tua banca não estar te confundindo na hora da prova. A do RGPS está tendo alteração, a do RPPS ainda não está tendo alteração, mantém-se do jeito que está. Que jeito, Arsênia? Desse jeito. A aposentadoria
por invalidez. O que é que eu tenho que saber? Você tem que saber, primeiro, remuneração, né? Os meus proventos, que a gente chama remuneração na atividade e proventos na atividade, tá? Na aposentadoria você não recebe subsídio nem vencimento, você recebe proventos. O termo proventos é para isso daí. Então, quais são os meus proventos? Como são os meus proventos na minha aposentadoria por invalidez? Ele é proporcional ao tempo de contribuição. Então, eu vou usar o meu cálculo, onde eu vou ver, né, quantas contribuições eu tive, vou dividir por tanto tempo necessário e aí eu vou chegar a um X. Isso quer dizer que o servidor poderá, tá? Ele pode receber menos na aposentadoria do que ele recebia na atividade. Nesse caso, né, como é proporcional ao meu tempo de contribuição, provavelmente eu vou sofrer aí uma redução no valor dos meus proventos, ok? No entanto, pessoal, essa proporcionalidade que a Constituição traz, ela é regra excepcionada, exceto, ou seja, a minha aposentadoria por invalidez será integral. Remuneração igual a proventos. Em quais casos? Tá aqui, ó. Acidente em serviço, moléstia profissional, que não é acidente, mas é aquela doença, né, que você adquire por conta do trabalho, uma LER, enfim, o que for. Ou doença grave, contagiosa ou incurável. Mas, gente, o que é uma doença grave? O que é a contagiosa? Gripe é contagiosa, né? E aí? Vou me aposentar por invalidez, né? Incurável, o que é incurável? Enfim, todos esses conceitos abstratos que a gente tem aqui, qualquer moléstia profissional, minha mão está doendo, eu trabalho no computador, vou me aposentar por invalidez porque eu estou com uma LER, né? Aquela lesão de esforço repetitivo. Vou me aposentar por invalidez? Enfim, todos esses questionamentos, as possibilidades, as não possibilidades, o que está inserido, o que não está inserido, está determinado em lei, lei ordinária, tá? Então, olha só, exceto, tá? A minha exceção vai ser aqui, né? Acidente de trabalho, moléstia grave, tarará, você já sabe o que é, definida em lei ordinária. É ela que define como é que vai ser, o que é que vai ser, quais as moléstias, qual a doença incurável, qual a doença contagiosa, enfim, né, qual a doença grave que vai envolver aí essa excepcionalidade. Detalhe, na prática, no dia a dia, nas aposentadorias do dia a dia, a gente vai ver muito mais aposentadorias por invalidez integrais do que proporcionais. Porque a maioria das situações em que me levam a uma invalidez vão envolver acidente de trabalho, doença, né, alguma moléstia adquirida no trabalho, alguma doença grave, incurável, né, que seja contagiosa. Enfim, a maioria das hipóteses, as maiores hipóteses que geram invalidez permanente entram nos quadros de exceção. Então, acaba, na regra, na prática, a minha invalidez permanente tendo proventos integrais. Mas a regra constitucional é que a minha invalidez permanente gera proventos proporcionais, tá? Por que eu estou te chamando a atenção? Porque as bancas sabem dessa prática, dessa vida real e usam isso para confundir o candidato que está ali só no talento. Aquele candidato que está usando do seu cotidiano para poder responder aquela pergunta. Quando, na verdade, você tem que estar usando a teoria. E a teoria, a invalidez, a aposentadoria por invalidez, os proventos são proporcionais. Tá bom? Vamos lá.
Vamos falar da aposentadoria compulsória. Ok? Mesmo jeito. Vamos ler e a gente vai para lá. Compulsoriamente, com proventos proporcionais, e aqui não tem exceção, é proporcional mesmo, tá? Porque vamos dizer que você entrou no serviço público com 65 anos, passou 5 anos trabalhando, vai se aposentar integralmente? De forma nenhuma, né? Você vai se aposentar pelo tempo de contribuição que você teve. Ah, Sênia, mas eu entrei bem novinho, e aí vai ser praticamente integral, você vai ter muito pouco desconto. Porque a conta, pessoal, ela é feita levando em consideração tempo de contribuição, tempo, idade, enfim. Eu não vou falar desse cálculo, que é um cálculo horroroso, né? Principalmente para mim que tem um trauma de matemática. Então, eu levo em consideração, eu vou somar o valor todo de contribuição teu e vou dividir, ou seja, vou diminuir, né, o tempo pelo tempo de contribuição que tu teve. Então, quanto menor o teu tempo de contribuição, e aí eu vou somando, né, tempo de contribuição e faz uma proporção com idade, com tempo de serviço público, enfim, lá embaixo, né, para você dividir. Então, quanto mais tempo você tiver de contribuição, quanto mais tempo você tiver de serviço público, né, menor vai ser o seu desconto. Quanto menos tempo de serviço público você tiver e menos tempo de contribuição que você tiver, maior vai ser o seu desconto. E por aí vai, né? A gente tem aí essa relação inversamente proporcional. Então, compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 70 anos de idade. Essa era a regra originária. Ou, que é a nossa novidade, novo, tá? Aos 75 anos de idade, na forma de lei complementar. Ou seja, tem que ter uma lei complementar prevendo essa aposentadoria por 75 anos de idade como compulsória, estendendo os 70 anos para os 75. A regra é, do silêncio da lei, é 70. Se quiser modificar os 70, vamos para uma lei complementar prevendo os 75. Com exceção que a gente vai ter, pessoal, dos ministros do Supremo, que a gente já teve aí uma alteração constitucional trazendo para 75 anos, tá? Mas olha aqui o que a gente tem, então, portanto, compulsória. Os meus proventos vão ser, ó, proporcionais, né, ao tempo de contribuição. Ok? E a idade? 70 anos, como regra geral. E 75 anos, se lei complementar fizer previsão, tá? Se eu tiver aí uma lei complementar trazendo essa previsão. Fechamos? Tranquilinho? Muito bem. Essa é a nossa aposentadoria compulsória. A Sênia precisa ir adiante, preciso conhecer isso. Pessoal, a gente está no momento de transição, tá certo? Nesse momento agora, a gente tem algumas decisões do Supremo Tribunal Federal, como o que aconteceu para os juízes de segundo grau. A Constituição fala em juízes de tribunal superior para 75 anos. E aí veio os juízes de segundo grau, aqueles desembargadores de TJ, TRT, TRF, tudo pedindo para poder se equiparar, já que são todos juízes, fazem todos parte do judiciário. Alguns conseguiram liminares para não se aposentar, enfim. Teve uma onda aí de movimentação de processos judiciários para poder conseguir isso daí. O STF já disse que não, tá? Não dá para equiparar, não dá para estender nada não. Se as outras carreiras quiserem uma aposentadoria de 75 anos, tem que ter previsão legal para isso, tá? E a modalidade é lei complementar. As únicas que têm previsão constitucional são os ministros do Tribunal Superior. O restante tem que trazer aí uma previsãozinha legal, ok? Voltando aqui, portanto, compulsória, né? E por invalidez permanente, a gente já conversou. Vamos adiante, vamos falar aqui da voluntária, tá? Essa que você tem que ter mais atenção. Por que, Arsênia? Porque é que vai te trazer maiores requisitos, né? Como tudo no direito, no concurso, quanto mais requisitos, quanto mais detalhezinhos, né? Melhor de ser cobrado na prova, mais oportunidades para se cobrar na prova, obviamente aqui você também vai ter, né, essa atenção redobrada, porque a probabilidade de isso cair na sua prova é muito maior do que as demais, já que a gente tem aí poucas observações para fazer.
Inciso terceiro, voluntariamente, tá? Olha como é diferente do RGPS. Na minha aposentadoria voluntária, seja qual for a modalidade, homem, mulher, o que for, eu necessariamente preciso desse meu tempo mínimo de 10 anos de efetivo exercício no serviço público. E desses 10 anos, tá, eu tenho que ter pelo menos 5 anos no cargo efetivo. Então, não quer dizer que eu vou ter 10 anos no serviço público, mais 5 anos de cargo efetivo, no cargo que eu estou me aposentando. Eu preciso que, ao todo, eu consiga pelo menos 5 anos de serviço público. E eu posso embutir 10 anos de serviço público. Eu posso embutir nesses meus 10 anos, 5 anos no cargo efetivo, tá certo? Assim, se eu tiver os 10 anos no cargo que eu estou querendo me aposentar, sem problema nenhum. Eu já tenho os 10 anos de serviço público e, ao mesmo tempo, os 5 anos de cargo efetivo. Entenderam? Muito bem. Em que se dará a aposentadoria observada as seguintes condições. 60 anos de idade e 35 anos de contribuição. Ó, 60 anos de idade e 35 anos de contribuição. Se homem, 55 anos de idade e 30 de contribuição, se mulher. Então, na minha linha A, além dos meus 10 anos de serviço e 5 do cargo, eu tenho que ter 60 anos de idade e 5 de contribuição, e 35 de contribuição se eu for homem, e 55 anos de idade e 30 de contribuição se eu for mulher. Tranquilo? Muito bem. Não é diferente do RGPS, que também acumula idade com tempo de contribuição. A linha B, 65 anos de idade se homem e 60 anos de idade se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Por que eu estou lendo os dois logo de uma vez? Porque na minha linha B eu já vou trazer uma diferença para o RGPS. 75 de idade para o homem, 60 para a mulher. Não falei de tempo de contribuição mínimo, entenderam? Qual vai ser meu tempo de contribuição mínimo na linha B, então, Arsênia? Eu posso entrar hoje e se aposentar amanhã? Não. O seu tempo de contribuição mínimo vai ser o do inciso terceiro, 10 anos de exercício no serviço público. Então, você vai ter que ter contribuído pelo menos por 10 anos, entendeu? E aí, o seu provento, obviamente, vai ser proporcional ao tempo de contribuição. E na linha A, eu não falei se meu provento era proporcional ou não. Significa dizer que aqui é a minha hipótese de regra onde eu tenho meu provento integral. Por que eu falo de regra? Porque na invalidez permanente, o provento integral é exceção. Aqui é a hipótese onde é regra a aposentadoria com proventos integrais. É a linha A, onde eu junto tempo de contribuição com idade. A linha B é proporcional. Basta a idade e o requisito lá de 10 anos de serviço e 5 no cargo. Fechamos? Vamos organizar isso daqui. Primeiro decora, ó, a idade integral, 60 anos para homem e 35 de contribuição. Na proporcional, ó, é 65 para o homem. Eu dispenso a contribuição e acrescento 5 anos. E a mulher, 60 anos de idade, enquanto que na integral era 55 e 30 de contribuição. Então, 60, 65, né? 55, 60. Homem, 35, mulher, 30 de contribuição. Vamos organizar na tua cabeça aí, vamos fazer aqui o nosso esqueminha de costume, né? A aposentadoria voluntária. Meu provento integral vai ser como? Para o homem, apontando para cima, eu vou ter que ter idade de 60 e contribuição de 35, ok? Para a mulher, que carrega a cruz, eu vou ter a idade de 55 e a minha contribuição de 30.
Meus proventos, nesse caso, vai ser integral. Com provento proporcional, eu vou ter para o homem 65 anos e para a mulher 60 anos. Em ambos os casos, necessariamente, eu preciso de 10 anos de serviço público com 5 anos no cargo de aposentadoria. Tá? Então, você tem aí a nossa aposentadoria voluntária nessas regrinhas, tá certo? Lembrando que você não vai pegar, por exemplo, pessoal, na hipótese da integral, né, do homem, 35 mais 10 mais 5, tá? Esses 10 anos de serviço público tá embutido aqui nos 35 anos. E, obviamente, que eu vou ter que ter, né, ao longo desse meu serviço, no cargo em que eu vou me aposentar, 5 anos. Então, há 30 anos, né, com 30 anos, ele já tem que estar no cargo da aposentadoria que ele quer. Assim, como assim? Você pode sair, gente, de cargo em cargo. Você pode ser, começou como técnico judiciário, fez concurso, foi para analista judiciário, fez concurso, agora você está como oficial de justiça, aí você fez concurso e agora está como, vamos colocar, defensor público, você está como procurador, você está, enfim, você está em outro cargo. Foi para o Tribunal de Contas da União, foi para a CGU, está em outro canto. Você teve vários cargos ao longo da sua carreira, vários cargos públicos, mas você vai querer se aposentar, tá? Naquele que você vai se aposentar, você tem que ter pelo menos 5 anos. Então, não é bacana, né, você fazer concurso público com 33 anos de contribuição, porque você vai ter que ter aí mais 5 anos no cargo para poder se aposentar, né? Então, se você for continuar fazendo concurso público, você é apaixonado por estudar e quer morrer fazendo concurso público, faça até 30 anos de contribuição, né? Porque aí os 5 anos restantes, você se aposenta lá naquele seu cargo. Assim, mas aí eu me aposentei naquele cargo e como é que fica a questão da minha aposentadoria, como é que vai ficar? Tudo aquilo que você contribuiu vai ser levado, tá? Os sistemas de aposentadoria, eles vão se compensar. Essa é a ideia. Fechamos? Tranquilinho? A aposentadoria voluntária, portanto, é essa regrinha aqui, né? De integralidade e proporcional, portanto. Fechou? Muito bem. Parágrafo 2º. Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão, não poderão exceder a remuneração do respectivo servidor. Ou seja, você não pode se aposentar ganhando mais do que você recebia no seu último salário, tá? No cargo efetivo em que se deu a aposentadoria, o que serviu de referência para a concessão da pensão. Acontece muito isso em carreira militar. Eu tô como sargento e aí vou me aposentar e passo para tenente, né? Eu estou como tenente, eu vou me aposentar e vou para uma patente maior. Ou então eu era desembargador, classe 1 e vou me aposentar, vou para classe 2, enfim. Essa questão da carreira, ela se escalona, né, da forma como a lei especifica, esse escalonamento ele não pode ser usado para que eu conceda uma aposentadoria maior do que aquilo que o servidor vinha recebendo em atividade. Eu não posso fazer da aposentadoria uma promoção, entendeu? Naquela remuneração, um acréscimo pecuniário. Então, isso acontecia muito antes de 88, tá? A gente teve aí nossa reforma também inibindo isso daí, mais ainda, trazendo o nosso parágrafo 2º para deixar a coisa bem clara. Eu não posso fazer isso. Óbvio que quem já tem direito adquirido permanece, inclusive o STF decide isso daí numa decisão que envolvia ministros do STF aposentado, tá? Eles mantêm aquele valor da aposentadoria que eles ganhavam, que era a mais do que eles recebiam na atividade. O STF declarou constitucional, disse que isso aí seria válido, não tinha problema nenhum. No entanto, para você não dizer assim, porque o STF sempre se beneficia, no entanto, essa diferença continuaria até que fosse igualado com o que está se recebendo. Porque a aposentadoria, ela vai receber um reajuste, mas ela não vai receber o reajuste da atividade.
Então, se o reajuste da aposentadoria foi de 3%, 5%, da atividade foi de 10%, ele já vai ter aí uma defasagem em relação à atividade. E ao longo do tempo, isso vai acabar se igualando ou vai acabar diminuindo. O que jamais pode ser usado é uma equiparação entre os dois ou, né, na verdade, aí tentar dizer, manter esse valor real até o final dos tempos. Por isso que você vê muito aposentado dizendo assim, quando eu me aposentei eu recebia 10 salários mínimos, hoje eu só recebo 5. A minha aposentadoria foi reduzida. Não é que ela foi reduzida, é que o valor à época do salário mínimo, no cálculo dava 10. Hoje, se eu for calcular com base no salário mínimo, dá 5. Mas isso não quer dizer que foi reduzido, porque o salário mínimo aumentou e a aposentadoria diminuiu. Não. A ideia aí é a questão do reajuste mesmo, que o do salário mínimo foi maior do que o da aposentadoria, tá? Não sei se vocês se lembram aí do salário mínimo R$120, R$150, né? Talvez não se lembrem. Mas, enfim, tinha essa época aí. Ok? Então, os proventos de aposentadoria e pensão não podem ser maior, né, do que o servidor recebia como remuneração. Parágrafo 3º, que é aquele parágrafo que fala da forma, né, de cálculo dessa aposentadoria. Para o cálculo dos proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, tá? Serão consideradas as remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência de que trata esse artigo e o artigo 201, na forma da lei. A lei, ela vai prever o cálculo, tá? Ela que vai dizer como é que esse cálculo vai fazer. O parágrafo 3º, portanto, é uma regra constitucional que remete à lei a responsabilidade de definir como é que vai ser esse cálculo. A única coisa que ele diz é que, obviamente, que o valor dessa aposentadoria vai ser baseada nas remunerações que foram utilizadas para calcular a contribuição do servidor. Como assim? Coisa óbvia. Se eu recebo por mês R$10.000 e contribuo em cima de R$10.000, na hora que eu for calcular o valor da minha aposentadoria, eu vou usar em consideração os R$10.000 para aplicar a fórmula prevista em lei e definir o valor da minha aposentadoria. Se eu recebo R$10.000 e contribuo em cima de R$5.000, eu vou usar R$5.000 para poder definir o valor da minha aposentadoria. Ou seja, a minha aposentadoria, ela vai levar em consideração o montante em cima do qual eu calculo a minha contribuição para me aposentar. O que eu não posso é contribuir em cima de 5 e levar em consideração 10 para poder me aposentar, porque aí não vai ter sistema que se mantenha. Então, por conta dessa equivalência, né, do que em cima do que eu contribuo, é em cima do que eu vou ser, do que vai ser levado em consideração para o cálculo da minha aposentadoria. Essa é a única exigência que a Constituição faz à lei. E aí a lei vai definir como é que esse cálculo vai se estabelecer, certo? Parágrafo 3º, portanto, que a gente havia mencionado. Vamos lá para o nosso parágrafo 4º. Não vou falar agora do parágrafo 4º, que a gente tem aí, ó, mandado de injunção, súmula vinculante, tudo para estabelecer e para conversar sobre o parágrafo 4º. A gente começa na nossa próxima aula, tá bom? Até já.